sepultura para mim foi como um novo começo. E aqui jazia, morto. Não acreditam? Bem, pois vos contarei. Durante algum tempo, deitado aqui, me perguntei se deveria começar a contar minha história pelo princípio ou pelo fim. Ou seja, a partir de meu nascimento ou de minha morte. Minha vida é muito conturbada e cheia de acontecimentos. Se me permitem, jurados, gostaria de contá-los a vocês. Então, sendo assim, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico estas memórias póstumas. Venho de família rica. Linhagem essa que perderia meu tempo ao tentar contá-las. Devem apenas saber que meu avô foi um homem rico, logo meu pai, e por fim, eu. Tive uma infância cheia de privilégios. Um desses era Prudêncio. Prudêncio era meu brinquedo. Prudêncio era um negrinho, escravo da família. Não me culpem. Eu nasci e cresci naturalmente como nascem e crescem as plantas. Se bem que as plantas não são tão travessas quanto eu era na minha infância. Coitadinho do Prudêncio. Lembro-me que durante uma certa fase de minha adolescência, meu pai me mandou para a Europa devido aos meus gastos excessivos com mulheres. Uma mulher em específico. O nome dela era Marcela. Ah, Marcela. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Fez bem meu pai em ter me mandado à Europa. No primeiro dia, pensei em me matar. No segundo dia, pensei em virar padre. No terceiro dia, pensei em beber até cair. No quarto dia, pensei em escrever uma carta para Marcela. No quinto dia, pensava na Europa. E no sexto, já sonhava com as noites em Lisboa. Ah, meus caros, em 6 dias, Deus fez o mundo. E eu refiz o meu. Mas, graças a uma notícia ruim, tive que voltar apressadamente da Europa com o meu diploma de bacharel em Direito. Recebi a notícia de que minha mãe tinha seus últimos dias. Estavam contados. A última memória que tenho dela é vê-la definhando sobre aqueles lençóis. É uma pena. Essa é Virgília. Deixe que me vos lá apresente. Virgília era talvez a criatura mais travessa de nossa espécie. Com certeza, a mais voluntariosa. Logo vos contarei o romance. Estava eu, apaixonado por Virgília, quando me surge a estranha figura de Lobo Neves, esse que me rouba o amor de Virgília. Meu pai, sabendo de minha perca, indignado pelo filho perder o amor da vida para um concorrente, morreu. Sim, meus caros, meu pai morreu de indignação. Cubas. Isso jamais haverá acontecido à linhagem de um Cubas. Lobo Neves logo se casou com Virgília e juntos foram para São Paulo. Ele agora já era deputado, bem maior que eu. Não que isso me incomodasse, mas que toda vez que me perguntava por que não seria melhor deputado que Lobo Neves, eu nunca tinha uma resposta. E mesmo com o casamento, eu ainda morria de amores por Virgília. Mas deixemos isso um pouco de lado. O tempo se passou até 1842, quando vejo de longe aquela mulher esplêndida, linda, como jamais havera visto antes. Era ela, Virgília. Até então, não sabia que tinham voltado de São Paulo. Foi aí que me deparei com ela. Estava mudada, era outra. A natureza e a arte haviam-lhe aperfeiçoado. Com o tempo passei a frequentar a casa de Virgília de Lobo Neves. E logo me tornei um amigo íntimo da família. Regado a olhares e sorrisos, o nosso amor cresceu como cresce uma planta. Não sei quantos dias durou o crescimento, mas logo se tornou a mais exuberante do bosque. E na primavera, desabrochou de uma flor. Se não quiserem chamar de flor, chamem apenas de beijo. Beijo esse, cheio de medo, pois foi no portão de sua casa.
vejo esse curto como o momento, mas ardente como nossa paixão. Deixemos o romance um pouco de lado. Certa vez, ao andar pelo passeio público, me apresenta uma estranha figura que se dizia ser Quincas Borba, ou mais ou menos isso. Esse, que dizia ser um amigo de infância, amigo esse do qual eu não lembrava, amigo esse que agora era mendigo, amigo esse que me roubou um relógio. Virgília logo engravidou devido aos nossos romances. Filho esse a qual ela perdeu antes que pudesse dar à luz. Lobo Neves, então, recebeu o cargo de ministro, mas não aceitou devido à data e o número do decreto. O decreto era de número 13, dia 13. Isso me traz recordações fúnebres. Meu pai morreu no dia 13, às 13 horas. 13 dias depois de ter ido a um jantar com 13 pessoas. Minha mãe morreu no parto do 13º filho, na casa de número 13. Esse filho morreu aos 13 anos. Ah, morte. Essa que me persegue há tanto tempo. Conheci então a filha de um velho amigo de meu pai. Essa que se chamava Nha Loló. E logo viria a ser minha nova paixão. Recebi dias depois uma carta de remetente Quincas Borba. E nela dizia: há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituí-lo com esta carta. A diferença é que não é o mesmo relógio, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Criador de uma nova filosofia, o humanitismo, Quincas agora é um homem rico. A herança lhe veio bem a calhar. Tempos depois, Lobo Neves recebe novamente o cargo de ministro e vai com Virgília para o norte. Decidi então casar-me com minha nova paixão, mas essa também faleceu antes que pudéssemos nos casar. Agora estou com meus 60 anos, velho, e vejo-a de novo, descendo as escadas, com as mãos escoradas no corrimão. Se não os contei ainda, porque já devem ter percebido. Estou velho, 60 anos, já vivi muito, portanto, é minha vida que vejo descendo aquelas escadas, ou pelo menos a melhor parte dela. Me candidatei a ministro, e logo me veio a notícia da morte. Pode ser que a morte tenha lhe dado alguns instantes de prazer e tranquilidade. 1 ou 2 minutos de prazer. E por prazer, eu fui ao velório de Lobo Neves. Entre a minha morte e a de Quincas Borba, a única grande invenção foi o emplasto. O emplasto Brás Cubas era um remédio do qual eu estava destinado a criar. Criar um remédio cuja função era aliviar a nossa melancólica humanidade. E logo, isso se tornou uma ideia fixa. Ideia essa que resolvi arejar. Abri a janela, tomei um ar encanado e com ele, a pneumonia que me levou à morte. Essa também me custou a invenção do emplasto, mas é irrelevante. E aqui estamos nós de novo, no ponto em que começamos por dormir. Virgília, diante de mim, vestida de preto e sem ânimo de se aproximar. A última coisa que me pergunto até hoje é: anda visitar defuntos, Virgília? Ora, defunto, ando a ver-se com os vadios para a rua. Como já devem ter notado, esses eram meus últimos instantes de vida. Mas antes de morrer, pude fazer um balanço pequeno sobre minha vida. E cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade com a invenção do emplasto, se não conheci o casamento e se não virei ministro, é também verdade que ao lado dessas voltas tive a sorte, a exclusiva sorte, de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, juntando isso, minhas positivas, minha sorte, contra suas negativas, pode-se ter em mente ou imaginar-se que acabei
sem excessos ou carências. E assim, eu saí quite com a vida. Mas não. Há um saldo positivo nisso tudo. Eu não tive filhos. Logo, não transmiti a criatura alguma o legado de minha miséria. Morto. E como filhas e filhos do mesmo Deus, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa foi a nossa apresentação.